A partir do século XVII, algumas comunidades inglesas começaram a se fixar na América do Norte, às margens do Oceano Atlântico. Nessa região, os ingleses fundaram 13 colônias. Na época, muitos ingleses haviam deixado seu país devido às perseguições religiosas ou dificuldades econômicas. Foi o caso dos puritanos, que nas décadas de 1620 e 1630 migraram para a América. O puritanismo foi uma doutrina protestante baseada no calvinismo, orientada por princípios morais rígidos. Os puritanos queriam purificar a Igreja da Inglaterra, pois acreditavam que ela ainda mantinha muitas práticas católicas romanas que eram inconsistentes com a Bíblia. Durante a conquista da América do Norte, os colonos ingleses combateram os povos indígenas ou procuraram fazer alianças com eles. Nesse processo, muitos povos indígenas foram dizimados e alguns outros se deslocaram para o interior, ou seja, para as terras situadas mais distantes das regiões costeiras e das primeiras colônias estabelecidas. Tradicionalmente, os primeiros colonos puritanos são considerados fundadores dos Estados Unidos. Eles ficaram conhecidos como pais peregrinos. Durante a colonização da América do Norte, os colonos ingleses conquistaram autonomia política. Eles podiam, por exemplo, fazer comércio com estrangeiros, o que não ocorria no Brasil colonial e nas colônias espanholas da América. Nas colônias do Norte, a agricultura era diversificada. Nas pequenas e médias propriedades, plantavam-se milho, trigo, cevada, centeio e frutas. Praticavam-se a extração de madeira e a criação de animais. Essas colônias praticavam comércio com as Antilhas e com a África. Nas colônias do centro, a agricultura era tão diversificada quanto nas colônias do norte. Nas pequenas e médias propriedades, plantavam-se trigo, cevada e centeio e criavam-se animais. A exportação de madeira, peixe seco e peles e a importação de açúcar e vinho tornaram-se cada vez mais importantes. Nas colônias do sul, a agricultura era voltada, sobretudo, ao mercado externo. Nessa região, havia grandes fazendas, que produziam tabaco, algodão, arroz e corante índigo. Os colonos do sul utilizavam mão de obra escrava africana. Esse sistema de produção agrícola do sul era conhecido como plantation. Tratava-se da produção de um único item agrícola em um grande lote de terra, latifúndio, por meio de trabalhadores escravizados, visando atender os interesses do mercado exterior. A escravidão africana foi implantada em diversas colônias inglesas. No entanto, pode-se dizer que esta forma de exploração do trabalho foi mais importante nas colônias do sul, onde no século XVIII, cerca de 40% da população era escrava. Havia algumas diferenças entre a vida dos escravos nas grandes propriedades e nas pequenas propriedades. Uma dessas diferenças era a divisão do trabalho. Nos sítios menores, os escravos cumpriam tarefas variadas na lavoura e na casa dos senhores. Já nas grandes fazendas, eles se especializavam em atividades como semear, colher, descascar grãos, produzir rum, etc. Outra diferença era a moradia. Nos sítios menores, senhores e cativos podiam habitar a mesma casa. Nas grandes fazendas, os escravos dormiam em uma construção separada. A alforria ou a libertação individual de escravos quase não existiu durante a colonização inglesa, nem mesmo após a independência das 13 colônias. Entretanto, onde existiu escravidão, sempre houve resistência e lutas por parte dos cativos. O processo de independência das 13 colônias começou depois da Guerra dos 7 Anos, que aconteceu entre 1756 e 1763. Nessa guerra, ingleses e franceses disputaram territórios na América do Norte, na Índia atual e em outras partes do mundo. Os ingleses venceram a guerra e anexaram grande parte das colônias francesas na América. Mesmo com a vitória, as finanças inglesas foram abaladas pelos gastos militares. Para compensar esses gastos, o governo inglês tentou lucrar mais com as 13 colônias. Foi então aprovada uma série de leis que exploravam os colonos americanos. Algumas dessas leis foram: Lei do Açúcar.
cobravam-se taxas sobre o açúcar, melaço, que não viesse das Antilhas inglesas. Além disso, aumentavam-se as taxas sobre outros produtos, como café, seda e vinho. Lei do selo. Cobrava-se uma taxa sobre documentos comerciais, como contratos, jornais, livros e anúncios, que deveriam receber um selo do governo inglês. Lei dos alojamentos. Exigia que os colonos alojassem e alimentassem as tropas inglesas em território americano. Lei do chá. Concedia o monopólio da venda de chá para a Companhia Britânica das Índias Orientais. O governo inglês queria impedir a venda de chá pelos comerciantes americanos e obrigá-los a consumir o produto fornecido pela companhia. Essas medidas ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Diante dessas leis, os colonos americanos se revoltaram. Um grupo de colonos americanos disfarçados de índios, por exemplo, invadiu 3 navios ingleses no porto de Boston e jogou no mar o chá que esses navios transportavam. Esse protesto ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Para conter as revoltas, o governo inglês decretou medidas duras. Entre elas, fechou o porto de Boston e estabeleceu que os revoltosos seriam julgados por tribunais ingleses. Para protestar contra as leis intoleráveis, representantes das colônias reuniram-se na Filadélfia, em 1774. Nesse evento, os colonos enviaram seu protesto ao governo inglês e decidiram interromper o comércio com a Inglaterra. O governo inglês não cedeu e o choque com os colonos tornou-se inevitável. Caminhava-se para o rompimento entre a metrópole e a colônia. Além do conflito de interesses econômicos, as ideias iluministas de liberdade, justiça e combate à opressão também influenciaram o processo de independência das 13 colônias. Em abril de 1775, a Batalha de Lexington deu início à Guerra pela Independência. Em maio desse mesmo ano, os líderes das colônias reuniram-se novamente na Filadélfia e nomearam George Washington como comandante das tropas contra os ingleses. Em 4 de julho de 1776, publicaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos, redigida por Thomas Jefferson, Samuel Adams e Benjamin Franklin. A declaração foi aprovada pelos representantes das 13 colônias. Essa data é comemorada até hoje como o Dia da Independência dos Estados Unidos. A Guerra pela Independência durou 6 anos. Ao longo de todo o conflito, morreram aproximadamente 70 mil combatentes, de ambos os lados. Nas primeiras batalhas, as tropas americanas perderam terreno para os ingleses. Porém, a partir de 1778, os colonos reagiram, contando com a ajuda decisiva de franceses, espanhóis e holandeses. Em 1781, os ingleses foram derrotados, e em 1783 houve o reconhecimento oficial da independência dos Estados Unidos, através do Tratado de Paris.